Muito bem, queridos, hoje nós damos continuidade à série de mensagens que nós estamos refletindo durante esse mês de maio, a série Esgotados, quando a vida não dá pausa. E eu sei que muitas vezes você sente, como eu, que a vida da gente anda meio assim mesmo, né? Ela não dá pausa. Muitos compromissos, muitas demandas, muitas expectativas, e como nós lidamos com tudo isso e mais, como que o Evangelho de Jesus nos ajuda a olhar para nossas vidas nesse tempo e nesse contexto, e a não apenas enfrentar os desafios do esgotamento, mas a superar o esgotamento que tantas vezes bate à nossa porta. Hoje, para continuarmos refletindo nessa série, eu quero convidar você a ler comigo dois pequenos trechos do Novo Testamento, dois trechos em duas cartas do apóstolo Paulo. Primeiro nós vamos ler um verso de Gálatas, no capítulo 1, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, verso 10. Depois nós vamos ler um pequeno trecho da carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. Então, primeiro, Gálatas capítulo 1, verso 10. Diz assim a palavra de Deus nas palavras do apóstolo Paulo: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. E escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, num trecho que certamente você conhece, o apóstolo Paulo diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, muitas vezes nós temos a dificuldade de, vivendo no ritmo intenso da vida, fazer perguntas a respeito da nossa própria vida ou da maneira como temos vivido. E aí a gente não percebe, muitas vezes, algumas pautas que norteiam o nosso coração e os nossos pensamentos. Então eu não sei se você tem percebido, mas nós vivemos num tempo, nós vivemos numa era de constante comparação. As pessoas vivem se comparando o tempo todo. E essa comparação, ela é alimentada todos os dias e em todos os espaços que nós estamos. Nunca foi tão fácil saber o que os outros estão fazendo. Nunca foi tão fácil saber o que os outros estão comprando. Nunca foi tão fácil saber o que os outros estão conquistando, quem eles estão se tornando, que lugares eles estão alcançando. Hoje, com um simples deslizar do dedo para cima, para os lados, num movimento de zoom, nós somos expostos a uma vitrine interminável de vidas que parecem mais felizes do que a nossa, vidas que parecem mais bem-sucedidas que a nossa, vidas que parecem mais estáveis que a nossa, vidas que de alguma forma parecem ser mais completas do que a gente percebe que a nossa vida falta ser. Agora, o problema dessa comparação, ela não está apenas nas redes sociais. As redes sociais, tão presentes em nossa vida e cultura hoje, amplificaram a percepção e os efeitos da comparação na nossa sociedade. Mas o problema não está apenas ali. A comparação é um problema bem mais antigo que a internet. Aliás, a comparação é um problema que nasce lá no Éden. Gênesis capítulo 3, mais especificamente quando a Bíblia diz ou narra a história da entrada do pecado no mundo. Ali, com a entrada do pecado no mundo, começa o problema da comparação. Uma marca da humanidade, então, desde seu começo. Para a gente refletir um pouco sobre isso juntos, vai aparecer para você na tela uma frase: comparar-se é buscar valor e identidade medindo-se
pelos outros. E isso nos esgota. Quando a gente coloca a nossa vida nesse lugar de constante comparação, e quando o estudante compara então a sua nota com a do colega, quando o vizinho compara então a área gourmet da varanda do seu vizinho com a sua, quando na garagem você compara o carro com o seu, quando no trabalho você compara a promoção recebida pelo colega com a sua, o tempo todo você está buscando o seu valor olhando para o outro, encontrar quem você é e a sua identidade olhando para o outro, e isso de fato é extenuante, e isso esgota. A comparação rouba a nossa alegria. A comparação nos aprisiona numa busca incessante por aprovação. Porque enquanto eu não fizer o que ele faz, enquanto eu não tiver o que ela tem, enquanto eu não chegar também nesse lugar, a sensação que eu tenho é que eu não serei tão aprovado como eu aprovo ela, como eu aprovo ele. Nós nos tornamos assim ansiosos pelo olhar dos outros, mas inseguros diante de nós mesmos. Mais preocupados em como os outros estão nos vendo, nos definindo, nos enxergando. E por causa disso ainda mais inseguros com relação a quem nós somos. E pior, queridos, e o mais grave, a comparação nos afasta de Deus. Pode parecer sutil, mas viver se comparando é um movimento que te afasta de Deus, porque desloca o nosso centro de valor daquilo que Deus diz que nós somos, daquilo que Deus afirma a nosso respeito, para aquilo que os outros pensam sobre nós, ou aquilo que nós achamos que os outros pensam sobre nós. Então a minha identidade, o meu senso de valor não vem mais do que Deus fala sobre mim, mas do que a sociedade diz sobre mim, do que o meu vizinho diz sobre mim, do que os meus colegas da faculdade dizem sobre mim. Por isso Paulo escreve aos Gálatas nesse texto que lemos, dizendo: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? O centro de valor de Paulo ao escrever essas palavras estava onde? Na opinião pública ou em Deus? Estou tentando agradar a homens? Pergunta Paulo. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. E quando escreve aos Filipenses falando sobre contentamento, que a gente pode perceber como algo que é antagônico ao que a comparação produz, a comparação vai gerar ansiedade e insatisfação. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala sobre contentamento no Senhor. Ele diz: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Tendo muito, tendo pouco, tendo fartura ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. E esses dois textos, isso vai aparecer em sua tela, esses dois textos nos mostram duas verdades fundamentais, norteadoras para a nossa reflexão nessa manhã. Primeiro, não há liberdade verdadeira enquanto estivermos tentando agradar a todos. Não existe liberdade enquanto a nossa grande ansiedade na vida é agradar a todo mundo. Perceba, você pode estar aqui agora, e aí você está num ambiente de culto, você está ouvindo essas palavras, e você tende a concordar afirmativamente com tudo que está sendo dito. E amanhã, no trabalho, na hora do almoço, você senta na mesa de um restaurante com um colega de trabalho que não compartilha da fé cristã que você tem, e de repente, naquele contexto, naquele momento, ele vai falar coisas e ele vai afirmar coisas completamente contrárias às afirmações que estão sendo faladas aqui agora, nessa manhã de domingo, às quais você concorda. E lá amanhã, sentado na mesa com seu colega, a sua tendência, querendo agradar a todos, é de concordar e afirmar com tudo que ele está dizendo. Não há liberdade, não há identidade em ser assim. Segundo, esses textos nos mostram que só encontraremos contentamento real quando a nossa identidade estiver firmada em Jesus. Então hoje o nosso tema de reflexão aqui é uma pergunta:
Como a comparação nos esgota. Estamos falando de esgotamento nesse mês. E como que esse colocar-se em comparação o tempo todo nos esgota. E mais do que isso, claro, essa não é uma palestra motivacional. Como o Evangelho nos liberta para uma vida de contentamento e para uma vida de descanso verdadeiro. Bem, para compreendermos o esgotamento gerado pela comparação, nós precisamos primeiro entender como ela se instala nos nossos corações. E sabe o que é interessante? A comparação, diferente do que muitos podem pensar, não começa com a inveja. A inveja do outro, da vida do outro, do estilo, do padrão, do ritmo, da roupa, da casa, da viagem. Não, a comparação não começa com a inveja. Ela também não começa com o desejo de ser melhor do que os outros são. A comparação, na verdade, ela começa com uma pergunta mal direcionada. Ela começa perguntando o seguinte: o que os outros pensam sobre mim? O que os outros pensam sobre mim? E é aí que nós entramos num ciclo de aprovação, de vaidade e de insegurança que esgota a alma. Então, nós vamos dividir essa reflexão de hoje em duas afirmações, cada afirmação baseada num texto que nós lemos. Primeiro, o texto de Gálatas, e a afirmação vai aparecer na tela para você. A comparação nos prende a uma identidade instável e exaustiva. A comparação nos prende a uma identidade instável e exaustiva. Paulo, quando está escrevendo essa carta aos Gálatas, ele escreve essa carta num contexto em que a sua autoridade como apóstolo estava sendo questionada. A credibilidade apostólica de Paulo estava sendo questionada. Como? Falsos mestres estavam infiltrados na igreja, nessa região que era conhecida como região da Galácia. Por isso a carta aos Gálatas, aos moradores dessa região, às igrejas dessa região. E nas igrejas dessa região, alguns falsos mestres estavam se inserindo. E eles estavam ensinando algo completamente diferente do evangelho que aquelas pessoas haviam recebido de Paulo. Porque eles estavam ensinando o seguinte: olha, Paulo não erra quando diz que vocês devem crer em Cristo. Sim, vocês devem crer em Cristo. Não, olha, Paulo não erra quando diz que vocês devem ser discípulos de Jesus e crer naquilo que ele fez na cruz por vocês. Paulo está certo, mas tem uma coisa que Paulo está sonegando a vocês. Paulo não está contando a verdade completa, porque se vocês pensam, se apenas o que Jesus fez é suficiente e vocês não têm que fazer nada, vocês estão muito enganados. Vocês precisam observar os mandamentos da lei, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam observar as leis cerimoniais que Deus deu lá no Antigo Testamento, e Paulo está dizendo que a lei se cumpre em Cristo. Não, vocês devem continuar vivendo como judeus, mesmo nunca tendo sido judeus, sendo gentios. E aí, sabe do que eles acusavam Paulo? Paulo está mentindo para vocês, ele está tentando suavizar a mensagem para vocês, porque ele quer agradar todo mundo. O que Paulo quer é agradar geral. É por isso que quando Paulo começa a escrever a sua carta de Gálatas, no primeiro capítulo, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? Não foi no Evangelho de Cristo que vocês creram. Não foi na suficiente graça de Jesus que vocês creram. E agora vocês estão sendo perturbados por outros que vêm pregar um outro evangelho, uma distorção do evangelho, dizendo que vocês devem fazer uma nova equação, ou seja, a graça de Jesus é linda, mas não é o bastante. Somada à graça, vocês precisam ter obras. Mas a graça de Jesus é justamente a evidência de que as suas obras sempre foram insuficientes. E aí Paulo se defende dizendo: eu estou querendo agradar a homens, como eles me acusam, ou agradar a Deus? Então ele fala com firmeza: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo.
C.S. Lewis, muito conhecido por ser o autor das Crônicas de Nárnia, mas um grande pensador e autor cristão que viveu alguns anos atrás, ele escreveu certa vez o seguinte: se você procura uma religião confortável, eu não te aconselho o cristianismo. Parece com o que Paulo está dizendo aqui. Se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Porque se tem uma coisa difícil de você sustentar, é você ser agradável aos homens, falar o que eles querem ouvir e ainda assim manter-se fiel a Cristo e a verdade que ele anuncia. Então, nesse trecho que lemos de Gálatas, Paulo deixa claro que a vida cristã exige uma escolha fundamental, amigos. Ou nós buscamos agradar a Deus, ou inevitavelmente viveremos escravos da opinião alheia. E você lembra de Jesus dizendo: é impossível servir a dois senhores, porque você vai agradar a um e você vai aborrecer a outro. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para agradar a Deus e viver pautando a sua vida na opinião alheia, querendo agradar a todos também. Isso, queridos, é muito importante. Vai ser projetado aqui em sua tela. A comparação nasce quando a nossa identidade está nas mãos das pessoas e não nas mãos de Deus. Ali nasce o problema da comparação. Quando quem nós somos e o nosso senso de valor está na mão das pessoas, nas mãos das pessoas e não na do Senhor. Ela nos faz depender então de elogios, de curtidas, likes, reconhecimento. Ela nos força a performar constantemente para sermos notados, para sermos aceitos. E é por isso, queridos, que muitos estão tão cansados. É por isso também que muitos estão tão esgotados, porque estão tentando provar o seu valor o tempo todo. Numa cultura de imagens, onde tudo deve ser exibido, exposto, projetado, você se sente muito para trás se a sua vida não é instagramável, se a sua vida não é tão legal assim ao ponto de ser curtida e compartilhada. Mas veja como isso é na prática insustentável e também muito instável. Quando nos comparamos com quem parece melhor, nos sentimos insuficientes. Não é assim? É o estudante que se compara com aquele grupo de estudantes que tem as notas melhores. E aí ele pensa: caramba, eu nunca chego. Eu até estudo mais, parece. Eu tenho mais dificuldade de processar e compreender a matéria, então eu fico ali estudando. Chega a prova e fulano vai melhor do que eu, sempre. 2, 3 pontos na frente, sempre. E aquilo vai te incomodando, porque você se sente insuficiente. Você se compara ao melhor quando criança, jogando futebol. Você se compara ao melhor quando você pensa em status financeiro, origem familiar, tudo, e você se sente insuficiente. Mas quando nos comparamos também com quem parece pior do que nós, nos tornamos arrogantes. Enchemos o nosso coração de uma vaidade tola. Parece nos fazer bem sentir que somos e estamos melhor do que outra pessoa. Mas perceba, em nenhum dos dois casos, seja você se comparando com os melhores ou com os piores, pelo seu critério, em nenhum dos dois casos há descanso. A gente não descansa, só se esgota. Por isso, vai aparecer em sua tela aqui, a comparação não forma discípulos. A comparação forma competidores. É um espírito presente na nossa sociedade, na nossa cultura. Mas esse não é o espírito dos discípulos de Jesus. Numa sociedade de competição como a nossa, parece fazer sentido. No reino de Deus, não. Competir o tempo todo cansa, esgota, corrói a alma. E o problema da comparação não está apenas no outro, para quem olhamos ao nos comparar.
O problema da comparação está no lugar onde nós colocamos o nosso senso de valor. Se o nosso senso de valor estiver em qualquer coisa que não seja o imutável amor de Deus por nós em Cristo, fatalmente nós estaremos sempre vulneráveis, sempre instáveis e sempre inquietos. Queridos, se o seu senso de valor não estiver na cruz, se o seu senso de valor depende das palavras do seu cônjuge, da afirmação emocional dos seus filhos, do aplauso dos seus amigos, da validação de qualquer pessoa que seja, você está sempre com a sua identidade instável, vulnerável e com a tua alma inquieta. Olha o que Deus diz através do profeta Jeremias ao povo, no capítulo 17 de Jeremias, no verso 5 até o verso 8. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha, infeliz da pessoa que confia nos homens e faz da humanidade mortal, passageira, efêmera, instável, a sua força. Feliz é a pessoa que tenta encontrar o seu senso de valor e identidade no que outro ser mortal como ele tem a dizer a seu respeito. E o coração assim se afasta do Senhor. Olha a consequência. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada onde não vive ninguém. E olha o contrário. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Por quê? Consciência de sua confiança no Senhor. Se o nosso senso de valor não estiver em Deus e no amor de Deus por nós, provado a nós na pessoa de Jesus e na obra dele na cruz do Calvário, nós sempre estaremos esgotados, inquietos e ansiosos. O Evangelho nos chama para um caminho diferente desse. Nós não precisamos nos medir pelos outros. O nosso valor não está no quanto somos admirados. O nosso valor está no quanto já fomos amados por aquele Deus que nos conhece completamente e ainda assim nos chama de filhos. Isso já assombrou você alguma vez? O fato de que Deus conhece você inteiramente. O fato de que Deus não apenas sabe o que você faz. Diz a Bíblia, no Salmo 139, que Ele conhece pensamentos e intenções. O salmista diz assim: ainda a palavra não me chegou na língua, e Tu, Senhor, já a sabes inteira. O Deus que conhece você como ninguém conhece, e o Deus que conhece aquilo que há em você, que até você tenta manter escondido de você mesmo, conhecendo você assim completamente, ainda te amou, e te ama, e te chama de filho. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, lá no capítulo 3, verso 1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Veja como é grande o amor do Pai, sabendo tudo sobre nós, todos os tropeços, todas as incoerências, todos os pensamentos perturbadores a nós mesmos, tudo aquilo que nos coraria o rosto de vergonha se alguém fosse capaz de escutar e que há no nosso pensamento, o Deus que sabe tudo isso de modo pleno. O Deus que sabe aquelas coisas que para mim estavam no secreto e no escondido, mas a palavra dele diz que para o Senhor as trevas são como a luz. Ele vê de noite como eu vejo de dia. O Deus que me conhece assim de modo tão perfeito e que poderia, por saber exatamente quem eu sou, me banir do convívio com Ele,
decidiu me atrair para perto de si. E em Jesus me chama de filho, me chama de filha. A comparação nos esgota porque ela constrói a nossa identidade sobre a areia. Sempre instável, frágil, nunca suficiente. Mas existe um outro efeito, ainda mais profundo. Quando nós vivemos nos comparando, nós não apenas ficamos inseguros, nós também nos tornamos insatisfeitos. O João falou um pouco sobre isso aqui no último domingo, sobre não alcançar a satisfação nunca. E isso nos leva à segunda afirmação que a gente vai refletir nessa manhã. A primeira foi baseada no texto de Gálatas, mas agora nós vamos pensar no texto de Filipenses que lemos. A segunda afirmação é essa: a comparação rouba o contentamento que Jesus oferece. A comparação é uma ladra da satisfação. Em Filipenses capítulo 4, Paulo escreve uma das declarações mais poderosas da Bíblia sobre descanso interior. Ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E sabe por que essa é uma afirmação surpreendente? Porque Paulo não pode aqui ser acusado de escrever essas palavras de um lugar de muito conforto para a sua vida. Paulo não estava na sua casa de praia, pé na areia, água de coco. E eu não vou completar a música. Paulo não estava escutando, passar uma tarde em Itapuã, vendo o entardecer de um céu lindo de outono do Rio de Janeiro, e então contemplando da janela a paisagem, escrever para as igrejas que leriam a sua carta: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque aí você diria: mole, né, Paulo? Ô, Paulo, você saiu da cena, irmão. Você virou escritor. Teu negócio agora é escrever. Teu negócio agora é produzir conteúdo, Paulo. O pessoal aí do Hotmart da vida está atrás de você, vendo se você não quer gravar um negócio, fazer um lançamento, né? Escalar um pouco as vendas aí através do seu conteúdo digital. Para você é fácil dizer que está tudo bem. Não, queridos, Paulo não está nesse lugar de conforto. Paulo não está no campo. Vou mudar o clima, tá? Sentado de frente para a lareira, pantufa no pé, seus livros assim do lado. Paulo ama ler, se inspira nos livros para escrever seus conteúdos. E ele então começa a escrever coisas e diz às pessoas: olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Se fosse no nosso tempo, talvez estaria escrito na sequência assim: você quer aprender também? Clique aqui nesse botão, saiba mais. Não, queridos. Essa afirmação surpreendente vem de alguém que estava preso quando escreveu. Paulo tinha todos os motivos externos para estar inquieto, ansioso e amargurado. Paulo podia estar se comparando, sabe como? Estou aqui eu agora, pela minha fidelidade a Jesus, preso, privado de liberdade, tendo de comer o que os outros trazem para mim, tendo de viver limitado à permissão dos outros, enquanto tem um monte de gente lá em Filipos, lá na Galácia, cidade para onde ele escrevia as suas cartas, vivendo a sua vida cristã de modo mais confortável, sem nenhuma perseguição, sem nenhum problema, sem nenhum contratempo. E olha aqui o preço da minha fidelidade para onde me trouxe, para a prisão, em nome do Senhor. Não, ele não está se comparando, ele não está amargurado, porque o contentamento de Paulo não dependia das circunstâncias da sua vida, muito menos da comparação com a vida dos outros. Paulo diz que aprendeu esse contentamento. Percebe? Essa palavra é importante.
Ele não diz, tenho comigo desde que nasci o contentamento como característica de minha personalidade. Não, ele diz, eu aprendi. Ou seja, não é uma coisa automática. É algo, irmãos, que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina satisfação em Cristo. O Evangelho nos ensina contentamento no viver. A comparação, por outro lado, não. A comparação é uma escola de insatisfação. A comparação o tempo todo vai fazer você dar ênfase e destaque aos seus desejos. Alcançar aquilo que você vê no outro, mas que você ainda não tem. E a gente é meio bicho tolo, não é? Porque a gente não percebe que a gente vai fazendo ligações erradas para a nossa vida. Por exemplo, nós vamos ligando felicidade à satisfação dos nossos desejos. Quando você está feliz? Eu estou feliz quando eu me sinto mais saciado naquilo que eu desejo. Quando eu me sinto feliz? Quando aquilo que eu queria muito, eu conquisto. Não é assim muitas vezes? Mas olha como esse pensamento é tolo, queridos. De onde nasce o desejo? O desejo sempre vem da nossa consciência do que nos falta. Eu desejo algo porque aquilo me falta. Mas o que acontece quando eu conquisto aquilo? Eu não desejo mais. Agora eu já tenho. Agora eu já conquistei. E imediatamente o meu desejo vai ser transportado para uma outra coisa, para um outro alvo. Isso não tem fim. Então ninguém nunca será feliz assim, saciando desejos, porque você vai ter sempre um novo alvo e um novo desejo. A comparação é uma escola de insatisfação, porque ela nos convence disso. Sempre falta algo. Falta mais beleza. Então renova o Botox. Faz mais uma harmonização facial. Procura o cirurgião plástico urgentemente. Sim, essa coisa que está te incomodando tanto, que ninguém vê, mas só você vê, esse seu anseio de sempre parecer jovem, belo, bela, vai lá e trata disso. Sempre falta mais beleza. Sempre vai faltar mais reconhecimento. As pessoas não foram gratas o suficiente, as pessoas não me aplaudiram o suficiente, as pessoas não elogiaram o suficiente, as pessoas não estiveram perto o suficiente. Sempre vai faltar mais dinheiro. Vai faltar mais dinheiro sempre. Não, Roberto, você não está entendendo. O dia que eu chegar num patamar de que todos os meses eu consigo ter seguro o valor X na mão, eu vou ter descansado. Não, você não vai. Nunca vai ser suficiente. A comparação vai sempre dizer que nós precisamos de mais visibilidade, de mais aprovação. E aí a cada nova conquista nossa, o padrão se desloca. E o coração continua vazio. Nós vivemos à sombra de um ideal que nunca se realiza. E isso nos torna ingratos, insatisfeitos. Ingratos por quem nós somos, insatisfeitos com aquilo que Deus já nos deu. A comparação distorce a nossa percepção da realidade e cega os nossos olhos para a graça do presente. Perceba, talvez você seja capaz de fazer um exercício hoje e dizer assim: eu sou capaz de listar tudo aquilo que eu quero ainda da minha vida, todos os lugares que eu quero chegar, todas as conquistas que eu quero ter. E olha, isso não é errado, tá bom? Mas perceba como muitas vezes nós temos uma dificuldade de perceber a beleza da graça de Deus presente no nosso hoje. Deus tem sido tão bom, Deus tem cuidado de mim tão fielmente. Mas o contentamento que Paulo descreve nesse texto, queridos, não é passividade, também não é conformismo, ok? Porque pode parecer então que, Roberto, então o segredo agora é eu parar e ficar estagnado, né? Não faço mais nada porque eu estou contente e satisfeito. Não, o contentamento de Paulo aqui não é passividade. O contentamento que Paulo fala e ensina é confiança.
é viver com a alma em paz porque ela está ancorada em algo, ou melhor, em alguém que não muda. A minha alma está em paz porque ela está ancorada em Jesus. É saber que ainda que falte o aplauso, ainda que falte a promoção, ainda que falte o reconhecimento, não faltará jamais Cristo. E Ele é suficiente. Lembra do salmista? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode interpretar isso à luz da famigerada teologia da prosperidade, tão tola e estúpida, e dizer o seguinte: bem, o que a Bíblia está dizendo é que uma vez que eu tenho Deus, eu vou ter tudo aquilo que eu quero, porque nada mais vai me faltar. Não, isso é o seu ego colocando no trono os seus desejos. O que o salmista está dizendo é: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, uma vez que eu tenho Deus, como aquele que se faz presente em minha vida, cuida de mim, conhece a minha vulnerabilidade, minha fraqueza e a minha necessidade de ser conduzido. O que mais pode me faltar? Eu tenho a Ele. É o cristão dizendo e cantando: Cristo é meu tudo, Tu és meu tudo, Tu és meu tudo, quero Jesus. Eu quero Jesus porque Tu és o meu tudo. Tudo posso naquele que me fortalece, não é um grito de autoafirmação. Tudo posso naquele que me fortalece não é um salvo-conduto espiritual para você fazer as decisões mais estúpidas da sua vida, colocando na conta de Deus e chamando isso de fé, a responsabilidade dos teus atos insanos. Não. Tudo posso naquele que me fortalece é uma confissão de dependência. Paulo está dizendo que só consegue viver assim, satisfeito em qualquer situação, porque Jesus o fortalece por dentro. Paulo diz: eu posso viver desse jeito, na fartura ou na escassez, vestido ou passando frio, tendo o que comer ou não, porque eu não sou sustentado pelas circunstâncias, eu sou sustentado por Cristo, e Ele me fortalece por dentro. O contentamento verdadeiro não vem da mudança das circunstâncias, mas de ter um coração transformado por Jesus em meio às circunstâncias. É isso que o Evangelho nos oferece, em um mundo que nos ensina a sempre querer mais. Jesus nos chama a descansar nele como nosso bem maior. Ele é o único, queridos, preste atenção nisso, Jesus é o único que, ao ser comparado a tudo, a qualquer coisa, sempre será melhor. E ainda assim nos amou quando não havia nada em nós que pudesse ser admirado. Você percebe a beleza da vida cristã? Jesus é o único que, se você comparar com qualquer coisa, ele vai ser melhor. Eu vi essa semana o trecho, o corte, na verdade, de uma pregação do pastor Emílio Garófalo, pastor presbiteriano. Até compartilhei com algumas pessoas da nossa igreja esse trecho. E ele faz uma pergunta na sua pregação, muito interessante. Ele diz assim: o que é mais precioso para você? O que vai te fazer mais falta? E ele vai para o exagero, ele diz: perder as pernas ou nunca mais poder ler e abrir a Bíblia? O que vai te fazer mais falta? A sua visão, nunca mais enxergar, ou nunca mais poder estar no culto público com o povo de Deus? O que vai te fazer mais falta? Viver até o último dia da sua vida na instabilidade de não saber se terá sustento, ou não ter a certeza de que ao orar Deus te escuta? E aí ele diz o seguinte: nós sabemos a resposta. Intelectualmente a gente sabe o que dizer, porque a gente canta: quero Jesus, nada é melhor, nada mais satisfaz. Mas na prática, na maneira como a gente vive, o que é mais precioso para nós? Nós olhamos para Jesus como esse tesouro, irmãos? Nós olhamos para Cristo como esse nosso bem maior?
Nós olhamos para Ele e dizemos: o Senhor é o dono dos meus afetos mais profundos, o Senhor é o centro do meu desejo. Ele é o único que, se comparado a tudo, sempre será melhor. E ainda assim nos amou perfeitamente. E esse amor de Cristo é o único solo onde o contentamento floresce. Concluindo, queridos, vivemos nessa era da insatisfação, de constante sensação de que nada é suficiente. O nosso valor parece depender do quanto nós somos vistos pelos outros, seguidos, reconhecidos, admirados, celebrados. E a comparação, alimentada muito hoje pelas redes sociais, por esses padrões manipulados de perfeição, pelas pressões invisíveis da cultura que nós estamos inseridos, essa comparação vai corroendo a nossa alma aos poucos. Nós ficamos exaustos, tentando ser o que os outros são, tentando conquistar o que os outros têm, tentando provar que nós também merecemos, nós também somos dignos, nós também somos belos, nós também somos inteligentes, nós também somos santos, nós também somos sábios, nós também. Mas o Evangelho, e só o Evangelho, nos liberta dessa corrida insana e tola. Porque o Evangelho nos mostra Jesus, que sendo Deus, se esvaziou. Você conhece o texto? Ele, habitando em forma de Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo forma humana e servindo. O Evangelho nos mostra Jesus que não precisou provar nada para ninguém. Quando criticado, quando blasfemado, quando ultrajado, ele não levantava o tom de voz ou ficava mais violento para se defender. O Evangelho nos mostra Jesus, que foi rejeitado pelos homens, mas aprovado pelo Pai. O que diz o texto? Por isso Deus o deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. O Evangelho nos mostra Jesus, que na cruz trocou de lugar com você. Na cruz trocou de lugar comigo. Ele tomou a minha vergonha. Ele tomou os meus pecados. Ele tomou sobre si a maldade do meu coração. Ele pegou tudo aquilo que era digno de culpa e condenação em mim, por toda a minha indiferença a Deus como meu Senhor e como meu Criador. Ele pegou tudo aquilo que era desvio em mim, tudo aquilo que eu tentei buscar em lugares, pessoas e coisas, mas que só Deus podia ser para mim. Ele pegou tudo isso, a conta que era minha, e na cruz disse: eu pago a fatura do Roberto. E trocou comigo, me entregando a dignidade dele, tirando minhas roupas sujas e me dando as suas roupas limpas, e me permitindo ser chamado um filho de Deus. Agora em Cristo nós somos aceitos, irmãos. Em Cristo nós somos amados. Em Cristo nós somos filhos. E o que isso significa? Isso significa que você não precisa ser melhor que ninguém. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você só precisa lembrar quem você já é em Cristo. Você é um cristão. Você realmente creu no Evangelho. Você realmente entregou o governo da sua vida nas mãos do Senhor, dizendo, assim como o apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, Senhor, viva o Senhor em mim, a minha vida é tua.
cumpra-se nela o teu querer. Isso aconteceu com você, então confie no fato de que você é perdoado, redimido, aceito, amado, amada. E não se compare mais com os outros. Não tente ser melhor que ninguém, apenas lembre quem você é em Cristo. Sabe por quê? Quando isso desce daqui do intelecto para o teu coração, algo muda. A comparação perde força. A ansiedade se aquieta. O coração encontra descanso. Deus certamente está chamando você nessa manhã a parar de se medir pelos outros e a olhar para Cristo. Nessa manhã Deus nos chama a parar de medir a nossa vida pelos outros, para olharmos para Jesus, a parar de correr atrás da aprovação dos homens e descansar na aprovação que você recebeu na cruz, através de Cristo. Porque o Evangelho não apenas nos consola, o Evangelho nos reposiciona. O Evangelho nos diz que nós podemos viver com liberdade e com gratidão, não porque nós temos tudo, mas porque nós temos Jesus. E porque temos Jesus, então nós temos tudo. Que o Evangelho reposicione teu coração nesse dia, para a glória de Deus, mas para a tua alegria também, te livrando do esgotamento que essa cultura que a gente vive hoje nos coloca tanto para dentro. Vamos orar? Nós te louvamos muito, Senhor, pela tua palavra nessa manhã de domingo, pedindo que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, continue aplicando a beleza e a verdade dela na nossa vida, nos fazendo lembrar durante essa semana, no meio de demandas que nos levarão novamente para esse lugar da comparação, que nos esgota, que nos escraviza, que nos rouba a alegria, que possamos nos lembrar quem nós somos, não com base do que nos é dito pelos outros, mas com base naquilo que o Senhor diz a nosso respeito. E isso nos dê estabilidade, isso nos dê paz, isso nos dê saciedade e contentamento, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.